Imagina que você tem um irmão, que aos 6 anos, ele sai pra brincar num parque e simplesmente não volta mais. E que nos próximos 73 anos, ninguém da sua família descansa até encontrá-lo. Agora imagina o contrário. Imagina que você vive 42 anos achando que conhece a própria história, seu nome, sua mãe, sua infância. Até que um dia, alguém bate na sua porta e diz: você não é quem você pensa que é. Esses são os dois casos de hoje. Dois desaparecimentos que duraram décadas e que só foram resolvidos porque no final, alguém decidiu não desistir. Era 21 de fevereiro de 1951, em West Oakland, Califórnia. Dois irmãos brincavam num parque do bairro. O Roger tinha 10 anos, o Luiz tinha 6. Os dois eram filhos da Antônia Albino, uma imigrante de Porto Rico, que mal falava inglês, e criava os meninos praticamente sozinha naquele bairro de classe trabalhadora. Naquela época, as crianças passavam o dia inteiro na rua, jogavam bola, corriam entre as casas, brincavam no parque até escurecer. Então, o Roger e o Luiz estavam fazendo o que sempre faziam, brincando juntos, sem nada de diferente. Só que naquela tarde, apareceu uma mulher com um lenço cobrindo a cabeça, falando espanhol. Ela se aproximou do Luiz, o menor dos dois, e começou a conversar e prometeu comprar doces pra ele. O Luiz, com 6 anos, foi com ela. O Roger viu os dois saindo do parque e tentou seguir, só que não conseguiu acompanhar. A mulher e o irmão foram rápido demais. Então o Roger fez o que qualquer criança de 10 anos faria. Voltou pra casa e avisou um adulto. A polícia de Oakland foi chamada. Acontece que a reação não foi o que a família esperava. Em vez de tratar como sequestro, os investigadores olharam para o mapa e construíram outra teoria, que o menino teria se perdido, ido até a Baía de São Francisco e se afogado. A guarda costeira fez buscas na água, nas margens, nos portos de Jack London Square. Soldados de uma base militar e funcionários da prefeitura entraram junto. Vasculharam tudo, não encontraram nada, nenhum corpo, nenhum rastro. Para a polícia, aquilo praticamente confirmava a teoria do afogamento. Para Antônia, significava exatamente o contrário. Sem nenhum corpo, queria dizer que o filho podia estar vivo. Então a Antônia começou a ir na delegacia de desaparecidos. Todo dia. Ela não falava inglês, não tinha dinheiro para advogado, não entendia como o sistema americano funcionava. Mesmo assim, ia. Todo santo dia. Quando perceberam que ela não ia parar, começaram a anotá-la como visitante recorrente. Primeiro era diário, depois semanal, depois mensal, depois uma vez por ano. Mas a Antônia não faltou. Não faltou uma única vez. Uma mulher que não falava a língua, sem recurso nenhum, contra um sistema inteiro que já tinha decidido que o filho estava morto. E ela não aceitou. E os anos foram passando, até que em 1966, a família teve uma ideia. O Luiz já teria 21 anos, então poderia ter sido convocado para o serviço militar ou se alistado por conta própria. Eles então tentaram cruzar os registros de alistamento com os dados do caso, e não deu em nada. O tenente Dominique de Freia, que trabalhava no caso naquela época, disse: "Eu daria qualquer coisa para descobrir o motivo." E não descobriram. O silêncio continuou, décadas inteiras sem nenhuma pista, nenhuma ligação, nenhum sinal de vida. O Luiz tinha virado fumaça, um nome num registro antigo e mais nada. Mas a Antônia continuava guardando esperança. Andava com um recorte do Oakland Tribune de 1951 dentro do porta-moedas, o mesmo jornal que publicou a foto do Luiz e do Roger quando ele desapareceu. Tinha outra foto do menino no quarto. A família dizia que ela sempre teve esperança de que ele ia voltar pra casa. Só que a Antônia foi embora desse mundo em 2005, e depois de mais de 50 anos procurando, partiu sem saber o que aconteceu com o filho, sem nenhuma resposta, sempre guardando aquele recorte de jornal no porta-moedas até o último dia. Acontece que enquanto a família procurava, o Luiz estava vivo. Ele tinha sido levado pro East Coast, pro outro lado dos Estados Unidos, e criado por outra família como se fosse filho deles. Ele cresceu, estudou, se alistou, serviu no Vietnã, depois virou bombeiro, casou, teve filhos, depois netos. O Luiz tinha algumas lembranças da viagem, do momento em que foi levado, memórias soltas de criança, e quando tentava perguntar pros adultos ao redor dele, ninguém respondia. Então cresceu sem entender de onde vinha, sem saber que alguém o procurava, sem saber que do outro lado do país, uma mulher visitava a delegacia de Oakland todo ano perguntando por ele. Aí, em 2020, uma sobrinha do Luiz, Alida Alequim, decidiu fazer um teste de DNA no Ancestry. Ela não tinha nenhum motivo específico, fez por curiosidade, para ver a ancestralidade da família. Quando o resultado chegou, apareceu uma coisa estranha, um match genético de 22% com uma pessoa desconhecida no East Coast. A Alida tentou entrar em contato pelo site, mandou mensagem, mas não conseguiu resposta. Guardou
aquilo na cabeça e seguiu em frente. 4 anos se passaram. Então, em 2024, a Alida estava assistindo um documentário quando alguma coisa conectou. Ela lembrou daquele match genético, lembrou das histórias que a avó contava e começou a pesquisar o nome da pessoa do Ancestry. Encontrou fotos dele. Nas palavras dela, a semelhança era impressionante. Ele era idêntico aos meus outros tios. E numa outra foto, parecia tanto com a minha avó que me deu arrepios. Pouco depois, sentada com as filhas contando histórias da família, a Alida começou a listar os irmãos da mãe, um por um, em ordem de idade. Quando chegou no mais novo, Luiz, o bebê que foi levado, ela parou no meio da frase. Não consigo explicar o que senti, mas eu disse, acho que a pessoa que encontrei no Ancestry não era algum meio-irmão qualquer, acho que era o irmão que foi sequestrado. Aquele match de 22% nunca tinha feito sentido como meio-irmão, mas fazia sentido perfeito como tio. A faixa etária batia. A Alida estava olhando pro perfil genético de um homem que a família inteira procurava há mais de 70 anos. Então ela decidiu ir atrás. Em fevereiro de 2024, a Alida foi até a Oakland Public Library, a biblioteca pública de Oakland, e começou a procurar nos microfilmes do Oakland Tribune de 1951. E achou. Encontrou as fotos do Luiz e do Roger crianças, na matéria original sobre o desaparecimento. A mesma foto que a avó guardava no porta-moedas. A Alida juntou tudo. O resultado do DNA, as fotos do Ancestry, os registros do jornal, a história da família. Um mês depois, levou tudo para a polícia de Oakland. E dessa vez, ouviram. Um novo caso foi aberto. O Departamento de Justiça da Califórnia entrou no caso. Os agentes foram até o East Coast, entrevistaram Luiz e coletaram uma amostra de DNA. Outra amostra foi colhida da irmã da Alida, para confirmar o parentesco. Em 20 de junho de 2024, o resultado veio. Era ele, Luiz Armando Albino. O menino de 6 anos que sumiu num parque em 1951 estava vivo, com 79 anos, morando do outro lado do país. Os investigadores ligaram para Alida e para a mãe dela naquele mesmo dia para dar a notícia. A Alida contou. A gente não começou a chorar até os investigadores saírem. Eu peguei as mãos da minha mãe e disse, a gente achou ele. 4 dias depois, os agentes levaram o Luiz de volta para Oakland. Primeira vez em 73 anos. A família estava esperando. Irmãos, sobrinhos, primos, gente que o Luiz nunca tinha conhecido. Quando o Luiz viu a Alida, a sobrinha que juntou todas as peças, ele a abraçou e disse uma frase só. Obrigado por me encontrar. A polícia de Oakland soltou um comunicado dizendo que foi um momento emocional para todos os envolvidos e uma reunião familiar mais de 70 anos em preparação. E no dia seguinte, a Alida colocou a mãe e o Luiz no carro e dirigiu até Stanislaus County, onde o Roger morava. Os dois irmãos se viram pela primeira vez em 73 anos, conversaram sobre a vida, sobre o serviço militar que os dois fizeram, sobre os anos que não tiveram juntos, tentaram recuperar o tempo perdido em poucas horas. O Luiz ficou 3 semanas visitando a família em julho de 2024. Conheceu todo mundo, sobrinhos, primos, irmãos que tinham virado avós. Mesmo assim, preferiu não falar com a imprensa. Quis manter a vida dele no East Coast em privado. Acontece que a história tem um arremate que aperta o peito. O Roger, o irmão mais velho que viu Luiz ser levado naquele parque quando tinha 10 anos, e carregou aquilo a vida inteira, e bateu as botas em agosto de 2024, em 2 meses depois do reencontro. O Roger passou 73 anos convivendo com a lembrança de ter visto o irmão menor ir embora, com uma estranha, e não ter conseguido impedir. Cresceu com isso, envelheceu com isso, mas pelo menos conseguiu abraçar o irmão uma última vez antes de partir. A Alida disse sobre ele: acho que ele partiu em paz. Estava tranquilo consigo mesmo, sabendo que o irmão tinha sido encontrado. O caso de pessoa desaparecida foi oficialmente encerrado, só que o caso do sequestro continua aberto até hoje. A mulher do lenço, a que falava espanhol e prometeu doces para um menino de 6 anos, num parque em 1951, nunca foi identificada. E a Alida, a sobrinha que resolveu tudo com um teste de DNA e uma ida na biblioteca pública, disse: eu sempre fui determinada a encontrá-lo. E quem sabe, com a minha história lá fora, isso pode ajudar outras famílias passando pela mesma coisa. Eu diria, não desista para quem está passando por uma situação parecida. Mas se no caso do Luiz, a família nunca parou de procurar, no próximo caso, o cenário é completamente diferente. Porque a vítima cresceu, viveu 42 anos, e em momento nenhum soube que alguém a procurava. Ela nem sabia que era uma pessoa desaparecida. Em 2 de abril de 1983, em Louisville, Kentucky, Michelle Marie Newton tinha 3 anos, e naquela época os pais dela, Joseph e Deborah Newton, já estavam separados. E quem tinha a custódia legal da Michelle era o pai, Joseph. Naquele dia, a Deborah apareceu e disse pro Joseph que ia levar a Michelle pra Geórgia. A explicação era simples: ela iria procurar um novo emprego e precisava preparar a casa lá, e depois Joseph poderia visitar a filha. Parecia um acordo temporário entre 2 pais separados. A Deborah saiu com a menina e nunca chegou
na Geórgia. O Joseph não ficou esperando. Ele foi atrás, viajou até a Geórgia para procurar as duas. Quando chegou, a Deborah e a Michelle já tinham sumido. E entre 1984 e 1985, a Deborah fez uma última ligação pro Joseph. Depois disso, é como se as duas tivessem evaporado. 3 anos depois, o Joseph deu uma entrevista. Na câmera ele perguntou: "Você não ia querer seu filho de volta? Pelo menos ver ela crescer?" Wouldn't you want your child back, at least to see her grow up, or, to help her? A polícia de Louisville investigou. O FBI entrou no caso e colocou Deborah na lista dos 8 fugitivos mais procurados por sequestro parental nos Estados Unidos. Acontece que nos anos 80, para achar alguém que não queria ser achada, você dependia de papel, carimbo e muita sorte. E nenhum dos 3 apareceu. Porque o que aconteceu foi o seguinte: a Deborah pegou a filha, mudou de estado e assumiu uma identidade completamente nova. Ela se transformou em Sharon Neely. Com esse nome, construiu uma vida do zero, casou de novo, se estabeleceu em The Villages, no interior da Flórida. E se você não conhece, The Villages é uma das maiores comunidades de aposentados dos Estados Unidos. Lá tem casas de subúrbio, carrinhos de golfe na rua, vizinhança tranquila. O último lugar do mundo onde você procuraria uma foragida. E a Michelle cresceu como filha da Sharon, tendo uma vida normal, tudo sob um nome que não era dela, com uma história que não era verdadeira. Em nenhum momento da vida, a Michelle soube que era uma pessoa desaparecida, e ninguém suspeitou. Para ela, aquela era a vida dela. Enquanto isso, o Joseph continuava procurando, só que as pistas nunca apareceram, e o tempo foi corroendo o caso. Em 2000, a polícia arquivou tudo. Não tinham conseguido encontrar nem a Deborah, nem a Michelle. E nesse ponto, já não conseguiam nem localizar o Joseph para atualizar o processo. Então, em 2005, a Michelle foi removida dos bancos de dados de crianças desaparecidas por conta de informações imprecisas no registro. Oficialmente para o sistema, ela deixou de existir como pessoa procurada. Uma criança desaparece. As pessoas procuram durante anos, e depois de um tempo, o próprio sistema desiste e apaga o nome dela dos registros, como se nunca tivesse acontecido. Mas nem todo mundo desistiu. O xerife John Aubrey manteve o caso ativo durante anos mesmo sem pistas novas, até que em 2015, um familiar pediu a reabertura oficial. A polícia reabriu, a Deborah foi indiciada de novo, mas o problema continuava o mesmo de sempre. Ninguém sabia onde ela estava. Aí veio 2024. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas criou uma imagem de idade progressada da Michelle. Na prática, pegaram as fotos de quando ela tinha 3 anos e usaram tecnologia para projetar como ela seria aos 45. Publicaram a imagem no Facebook e esperaram. Até que no ano seguinte, uma pessoa anônima ligou pro Crime Stoppers. Disse que reconheceu a Deborah, que ela vivia em The Villages, na Flórida, sob o nome de Sharon Neely. Uma corporação foi atrás. Pegaram uma foto recente da Sharon e compararam com as fotos da Deborah de 1983. A semelhança era clara, só que não era prova suficiente. Então coletaram DNA da irmã de Deborah, que ainda morava em Louisville, e compararam com o da Sharon. E o resultado veio 99,9% de compatibilidade, não tinha margem para dúvida. A Sharon Neely era a Deborah Lake Newton, e a filha que morava com ela era Michelle Marie Newton, a criança desaparecida há 42 anos. Em 24 de novembro de 2025, a polícia foi até a casa da Deborah em The Villages. A operação inteira foi registrada por câmera corporal dos policiais. A Deborah estava passeando com o cachorro e conversando com um vizinho quando as viaturas chegaram. O vizinho viu a movimentação e gritou: "Vieram te buscar, Sharon." O policial se aproximou e disse com calma: "Viemos pela senhora. Com certeza viemos pela senhora." Uh-oh, they're coming for you, Sharon! They don't want me. They want Reggie. What's up? Well, we're here for you, ma'am. Definitely here for you. Why? We're waiting on the detective to get here, but we have, with all the information that we do have, you have a warrant for your arrest. I don't understand. Yes, ma'am. So, You're Sharon, correct? Yeah. Okay. so what we're going to do is we're going to put you in handcuffs, okay? And we'll do it in the front, okay? If you're going to go in the front, we should move. 6370, you can go to the station. I didn't do anything. Go and take a seat for me. Need a hand? That's alright. You didn't do that. That's just a spare thing.
a Deborah foi presa, acusada de interferência em custódia. No Kentucky, esse crime não tem prazo de prescrição, não importa se passaram 5 anos ou 42. Um familiar viajou até lá para pagar a fiança. O coronel Steve Healy, do Jefferson County Sheriff's Office, disse: esse é o tipo de caso que você vê uma vez na carreira inteira. Só que a parte mais difícil não foi prender a Deborah, foi o que veio depois. Alguém precisava contar para Michelle. Policiais foram até ela e disseram: a gente precisa fazer um teste de DNA. Você não é quem você pensa que é. Você é uma pessoa desaparecida. Você é Michelle Marie Newton. Imagina ouvir isso aos 46 anos, que o seu nome não é o seu nome, que a mulher que te criou é uma foragida e que o seu pai de verdade está vivo, em Louisville, e passou 42 anos te procurando. Tudo o que você achava que sabia sobre si mesma é derrubado em uma frase. A Michelle disse depois que isso ficaria marcado nela pelo resto da vida. E a primeira coisa que ela fez foi ligar ela mesma pro xerife Jefferson County. Ela quis entender o que tinha acontecido, quis saber a história toda, do começo ao fim. Então veio o Dia de Ação de Graças, de 2025. A Michelle viajou para Louisville e encontrou o Joseph, o pai biológico, pela primeira vez em 42 anos. A última vez que ele a viu, ela tinha 3 anos. O Joseph tinha recebido um transplante de coração no ano anterior. Ele estava vivo por causa de um órgão doado. E agora, naquele ano, estava recebendo a filha de volta. O Joseph disse: ela sempre esteve no nosso coração. Eu não consigo explicar o momento de entrar naquela sala e poder colocar meus braços ao redor da minha filha de novo. O Joseph brincou dizendo que teve milagres em dose dupla naquele Thanksgiving e que não sabia como ia superar isso no ano seguinte. A Michelle, sobre o transplante do pai, comentou: talvez isso faça parte daquele presente, falando do doador que manteve o Joseph vivo o tempo suficiente para ver a filha de volta, e até a família ao redor sentia o peso daquilo. Acontece que a Michelle não cortou a mãe, e isso talvez seja a parte mais impressionante de toda a história. Depois de descobrir que sua vida inteira foi construída em cima de uma mentira, depois de saber que a mulher que a criou a sequestrou do próprio pai, a Michelle escolheu apoiar os dois lados. Ela disse: foi difícil assistir e ouvir tudo pelo que eles passaram nesses anos, os altos e baixos, achar que tinham me encontrado, e depois descobrir que não. Todas as coisas perdidas com o tempo, livros, pastas, caixas de cartas, fotos, o dinheiro e o tempo gasto. E sobre a mãe, tem uma terceira parte dessa equação que não é minha história pra contar. O caso contra a Deborah ainda tá em andamento. Ela se declarou inocente, e a Michelle vai estar lá, não como testemunha de acusação, mas como filha das duas partes, tentando segurar o que sobrou. O coronel Healy encerrou com uma frase que vale guardar: as pessoas acham que ligar pra dar uma dica é dedurar. Não é. Você está ajudando vítimas, você está ajudando famílias. Esse caso prova que uma ligação pode mudar uma vida. 2 desaparecimentos, um de 73 anos, outro de 42. Num caso, a família nunca parou de procurar. A mãe ia na delegacia todo dia, o irmão carregou a culpa a vida inteira, e a sobrinha juntou as peças com um teste de DNA, feito por diversão, e uma visita na biblioteca. No outro, a própria vítima não fazia ideia de que era procurada, até que um desconhecido decidiu ligar pro Crime Stoppers. O que conecta as duas histórias não é o tipo de crime, é o que resolveu: DNA tecnologia, e uma pessoa que lá no final decidiu que não ia deixar aquilo sem resposta. A lida com um teste de DNA e um cartão de biblioteca, um anônimo com um telefone e uma dica. Às vezes é só isso que falta. Se você conhece algum caso de desaparecimento resolvido que deveria estar nessa série, manda nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar em alguém, manda pra essa pessoa.